Vamos lá, que o convidado da Deriva de hoje é o Felipe Haidra. Obrigado por vir, primeiramente, ao programa. E fala pro pessoal também, eu falei em off aqui pra ti, que eu não conhecia a tua história, e quem me apresentou foi a minha namorada, no almoço, ela me contou, e aí eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara. Aí eu te mandei uma mensagem na hora, inclusive. Eu acho que o mais estranho disso tudo é você ter uma namorada, mas tudo bem. Por quê? Não, brincadeira. Você me conhece? Não. Eu sempre fujo do humor, porque a minha história é muito pesada. Então, se eu tiver que contar a história sempre sofrendo de novo, que eu sofri, eu me desfaço. Então, eu sempre vou ter uma tiradinha para quando o negócio estiver ficando sério. Eu fui. Aprendeu esse recurso humorístico depois do trauma ou já sabia? Não, desde sempre. Eu sempre fui nerd, então CDF na época. Então, quando o negócio pesava, aí a gente fugia pro humor. Tu usava o recurso cômico pra não ficar tão pesado. Porque você vai ficar sofrendo pra sempre, né? Exatamente. Pensando no negativo pra sempre, não dá. Mas tu é um ex-pastor. Eu quero entender como é que tu encontrou Deus em primeiro lugar. Não, eu nasci num lar evangélico. Na realidade, a minha mãe só me pariu no hospital. Porque a partir dali parece que eu vivia na igreja. Né? Com 6 meses de idade, oficialmente, que ninguém preste atenção nessa fala, carioca. Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas aos 6 meses eu me mudei para o interior das Minas Gerais, uma cidade bucólica, linda, fria, onde a minha família, os meus antepassados, quando vieram da Alemanha, ajudou a colonizar o local. E eu fui criado lá até os 21 anos. E como qualquer cidade do interior, ela é muito devota. Então, na minha cidade, você era ou batista, ou católico, ou presbiteriano. E a minha família vinha de uma linhagem de, sei lá, gerações desde Calvino de presbiterianos. E o que é essa vertente? Como é que é o nome? Presbiteriana. O que é isso? É uma denominação, por exemplo, em 1531, Lutero rompe com a Igreja Católica. Ok? Sim. Prega as 95 teses, dizendo do que ele não concordava com o catolicismo. O discípulo fiel escudeiro, aí Lutero fundou a denominação luterana. O discípulo dele era João Calvino. Ele dividiu juntos, e aí surgiu a igreja presbiteriana, que é uma igreja formada ela é regida por um concílio como se fosse um parlamentarismo. O pastor, ele não tem poder absoluto. Ele não manda e não desmanda. Existe um conselho e o pastor é como se fosse um primeiro-ministro. E todas são prestadas as contas, a sociedade e tudo mais. Então eu nasci nessa igreja que tem como foco o ensino da Bíblia. Crenças, dogmas, não sei. A fé em si é a mesma, só o que muda é o sistema de como ela se organiza. Ela é considerada uma igreja mais tradicional. Por exemplo, hoje é muito em voga as igrejas, a gente chama de avivadas, mas a pessoa que não conhece chama de barulhentas. Aquelas que falam em línguas, gritam, tem muitas manifestações do espírito. A presbiteriana não. Ela é uma igreja mais comedida, ela é uma igreja litúrgica, entendeu? Tem horário para começar, horário para terminar, horário para o louvor, horário, entendeu? E a ênfase no estudo. E aí tu viveu a tua vida inteira nesse contexto, então? Nesse contexto. Então foi natural para ti virar um pastor ali dentro? Foi natural. Foi natural. Eu passei por todo... Minha cabeça ficava assim, o que eu vou ser da vida? O que eu quero ser? O que Deus quer para mim? Eu achava que ia ser veterinário, porque eu amo bicho, né? Sou da roça. Então você vai no meu apartamento, só tem planta. Você tem que sair tirando, e se pisar na minha planta, eu te jogo fora. E aí eu passei por todos os âmbitos da igreja: faxina, arrumar banco, fazer festa, backing vocal, fazer, cantar os solos, né, o dirigente do louvor, até me tornar o diácono mais jovem da história da presbiteriana no mundo. O que é um diácono? Um diácono é uma pessoa que administra o templo. Entendi. Então ele tipo o zelador da... Só que ele fiscaliza se há necessitados na igreja. Ele fiscaliza se as contas estão batendo, se
Porque a Bíblia tem um chamado para órfãos e viúvas, cuidar, né? Órfãos e viúvas é todos aqueles que necessitam. Então, você visitar, você tem que saber se as pessoas estão sendo assistidas, se a igreja está colocando o dinheiro no lugar certo, se não há para fazer uma plenária. Então, eu fui eleito com 16, esperei aos 18 para tomar posse. Foi eleito porque tinha uma votação mesmo para tem decidir? votação. A comunidade decide. E aí tu fazia a contabilidade da igreja? Também. Tudo? Tudo. Qual era o serviço que a igreja prestava, assim, alguns casos concretos que acontecia lá? Por exemplo, além de ajudar as famílias necessitadas da igreja em si, sempre que sobrava, e no nosso caso sobrava, a gente ajudava as famílias necessitadas da cidade. Além disso, a igreja tinha um centro de recuperação e também ajudava na escola. Ia até a escola para mostrar a palavra? Não, escola. Segunda, terceira série, quarta série, quinta série, oitava. Mas ajudava em que sentido? Ajudava a continuar funcionando? Às vezes precisava, por exemplo, era uma escola pública. Então, às vezes, precisava de uma pintura, precisava de uma reforma. A igreja ela sempre foi muito participativa na comunidade. Entendi. E um centro de recuperação de dependentes químicos e alcoólicos era sustentado exclusivamente pela igreja. Entendi. E a tua conexão com o inicial, tu teve alguma dúvida de que ele existia? Teve algum momento de revolta ou sempre teve fé? Não, eu sempre tive fé. Meu único momento de revolta foi quando eu fui fazer teologia, seminário. Entendeu? Eu fui estudar os originais, né? Eu aprendi a falar grego e hebraico, né? Tive origem em algumas coisas, acesso a algumas coisas em latim. E os meus professores na época, que eram todos pastores, eles não acreditavam muito em Deus. A ciência complicou a fé deles. O que a ciência fez comigo, o que aguçou a minha fé, me fez procurar absolutamente tudo histórico para mostrar que a Bíblia não errou. Na cabeça deles aconteceu o contrário. Eles começaram a se decepcionar com o que a Bíblia traz como dualismos. Nós dois queremos descrever o Caio. É Caio, né? Okay. Você vai escrever de uma forma. Você vai descrever de uma forma e eu vou descrever de uma outra forma, por causa da nossa interação com ele. Uma terceira pessoa, quando ver os nossos relatos, pode achar que o Caio é dos pessoas completamente diferentes. Sim. Então a Bíblia traz isso, porque são narrativas de pessoas diferentes sobre o mesmo pega. E eles falam, poxa, a Bíblia está errada. Não é, isso é chamado de dualismo. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Se decide ou se sabe qual é o ponto mais claro, o que está certo e o que está errado? Na realidade, não é o que está certo e o que está errado. É só você entender o contexto. Você tem que ir para aquela época. Você tem que ir naquele século, naquela cidade, entender o governo daquela época, e isso a Bíblia não te dá, mas a história te dá. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande, só que ela chama ele de urso. O Daniel vai falar sobre um governo regido por um urso que vai se dividir em 4 e não vai ter, esse governo não vai ter herdeiros, então ele vai perder por um governo que será dividido em 4. A história vem milênios depois e fala sobre Alexandre o Grande, que era chamado o urso da Grécia, entendeu? Que se tornou o maior império por causa da sua força. Alexandre o Grande era gay, logo não deixou descendentes, perdeu para o Império Romano, que virou uma tetrarquia. Foi dividido em 4. E por que chamavam ele de urso? A Bíblia dava nomes para os impérios. E aí a história também tinha mania. Por exemplo, dependendo da visão do general, ele tinha um apelido. Alguma coisa pegava a personalidade dele. Entendeu? A força, a guerra, entendeu? Então você vê... Então eu sempre gostei muito de história e geografia, me inseri no contexto para entender aquilo que a Bíblia me deixava. Isso aguçou mais a minha fé e não me afastou. É por isso que quando eu me formei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula na faculdade. Porque eu não queria que as pessoas que entrassem lá perdessem, porque eu vi isso acontecendo a todo tempo. E eu cheguei no início a falar, puxa, tanta coisa aqui tá diferente, tá estranha. Será que é mesmo?